Oi, pessoal, eu sou o Lars. Esse aqui é o IA em 9 minutos, nosso resumo semanal das coisas mais importantes e mais interessantes que aconteceram no mundo de IA. E hoje a gente selecionou 6 notícias aqui que também foram na nossa newsletter enviada toda sexta-feira para os assinantes, newsletter gratuita. Temos uma newsletter diária também, mas essas foram as matérias do dia de hoje escolhidas por nós para o nosso resumo semanal. Começando por aquela que tem chamado mais a atenção da indústria, que é os agentes de IA novos, né, os novos modelos, é, primeiro da OpenAI, né, o GPT novo que escapou, entre aspas, né, ele encontrou uma brecha no computador onde ele estava sendo testado, que não tinha acesso à internet, conseguiu acessar um outro computador da rede da OpenAI e ali conseguiu acesso à internet e foi hackear o site da Hugging Face, que é um site público, né, um site de repositório de IA, onde em tese ele encontraria a resposta para o que ele estava sendo testado. Aparentemente, depois de que isso aconteceu, e foi né, uma grande notícia, a gente falou disso semana passada, ficou sabendo que não foi só um site que ele atacou, que ele né, tentou acessar, foram mais sites, e em seguida a Anthropic, dona do Claude, admitiu que o Claude também fez a mesma coisa. Então, o Claude, que estava num ambiente também controlado, chama-se de sandbox, né, um ambiente sem acesso, conseguiu também encontrar uma brecha, né, até porque esses modelos novos são muito bons em cibersegurança, né, então eles são realmente capazes de encontrar falhas em softwares que nunca tinham sido vistas antes e usaram isso para justamente escapar do ambiente de teste, acessar a internet e a partir dali começar a buscar a resposta do que eles queriam, né? Que estavam sendo testados para isso, inclusive. Então está virando um problema, né? Porque você começa a criar softwares mais poderosos do que a gente consegue controlar. A própria indústria agora está falando em diminuir a velocidade e o ritmo de aceleração para a gente tentar entender que risco a gente está correndo aqui, o que pode estar começando a sair de controle. A outra notícia interessante é que essa semana descobriu-se que alguns dos links, quando você usa o Claude, né, por exemplo, muita gente usa o Claude aqui, você pode compartilhar um chat com um amigo, né, ele gera um link público para você mandar para esse seu amigo ou para quem você quiser. Esse link, que aparentemente, né, obviamente é um link difícil de alguém adivinhar, mas é um link público, está começando a surgir em buscas do Google. Então as pessoas estão descobrindo que chats compartilhados, né, com dados privados, estão indo parar em buscas do Google. E isso acontece não só com o chat, mas no Claude você pode fazer também um chamado artefato, né, que são pequenos programas, dashboards e pequenos apps que também estão indo parar lá. Então a recomendação é que todo mundo que já fez isso antes, vai na configuração do Claude. Ele tem lá uma aba agora para mostrar tudo que você compartilhou publicamente e tire, apague o que você acha que não, obviamente não faz sentido, não deveria estar público, mas é algo novo que muita gente, apesar de ser, né, ele dizer vai se criar um link acessível, né, ninguém imaginava que você vai parar numa busca do Google, mas é o que está acontecendo. Outra notícia interessante é que a PwC aparentemente entregou relatórios para clientes com dados inventados, dados que não tinham nenhum tipo de sustentação, na verdade, dados falsos, fontes inexistentes, dados né, falando de algo sobre IA generativa em 2017. Então, aparentemente não houve uma revisão antes de mandar isso para o cliente, algo que a gente tem que ficar alerta também, todos que usam IA, né? A regra número um é rever o que está sendo produzido, principalmente antes de mandar para frente, né? Outra notícia é que a Amazon declarou essa semana algo que a gente já está vendo acontecer em muitos lugares, inclusive nos nossos próprios negócios, né? É que os gastos de IA podem estar saindo de controle. Aparentemente, foram encontradas contas gigantes de projetos internos da Amazon, algumas delas chegando a US$ 500 mil para criar algumas coisas simples internamente com IA, mas que consumiram muito código, consumiram muito token e acabaram trazendo contas que eles disseram que eram catastroficamente altas. Tá? Então agora virou um grande problema, né? Como é que você aloca token, como é que você cria limite, como é que você cria orçamentos? As empresas estão tendo que lidar com um limite de tokens e um custo muito alto de desenvolvimento com IA, de criação com IA, que vai ter que ser agora monitorado de perto. Fala-se até que né, as pessoas vão ter que agora definir times que vão ter mais tokens, menos tokens e critérios para fazer isso. Inclusive falando agora que contratações
a gente vai precisar definir quanto de token você vai ter nesse seu novo trabalho, vamos dizer assim, porque passou a ser uma parte tão importante do trabalho de quem trabalha com desenvolvimento, mas também trabalha com conhecimento, trabalha com planilhas, trabalha com propostas, e os tokens passam a ser importantes. Mas em muitos lugares está começando a sair do controle e gastando muito mais do que o planejado, estourando orçamentos, e vamos ver, essa história ainda vai dar muito pano para manga. O MIT trouxe uma notícia interessante falando de uma falha que, não bem uma falha, uma vulnerabilidade dos modelos atuais de IA, que é o fato de que, como eles operam por instruções de texto, é praticamente impossível evitar que você consiga colocar algum tipo de entrada, algum texto malicioso que conseguem manipular o modelo para trabalhar de uma determinada forma, né? Então, aparentemente, isso não tem conserto, né? Pelo menos não se chegou a uma conclusão. Mas como todo esse modelo de linguagem opera por texto, aparentemente chama-se de injeção de prompt, né? Você poderia colocar é, algum tipo de texto malicioso, uma instrução que não estava prevista para fazer algo que você não imaginava antes dentro do modelo que está sendo usado. Então, isso é algo que preocupa a todos, obviamente, né? Porque se é a forma como esse modelo de IA que a gente está usando trabalha, como que a gente vai poder evitar que isso aconteça, né? Algo também para a gente acompanhar daqui para frente. Por último, uma notícia interessante de que a Wired acompanhou algumas pesquisas e testes que colocaram seres humanos e o Claude para tentar fazer uma abordagem para o que se chama de engenharia social, né, que é usado pelos golpistas, para tentar fazer com que humanos do outro lado de um bate-papo, né, ao vivo, vamos dizer assim, ganhem, se tornem, ganhem confiança no bate-papo suficiente para começar a compartilhar dados sensíveis e dados pessoais. E aparentemente esse teste mostrou que a IA, no caso Claude, foi mais eficaz em conquistar essa confiança do que os humanos. Ou seja, o golpista que usa IA hoje, né, alguém que está tentando aplicar um golpe que a gente chama de engenharia social, um golpe tentando convencer alguém a fazer alguma coisa ou compartilhar um dado sensível, vai ser mais fácil dele conseguir usar e a IA atingir esse ponto, principalmente falando de chat, do que um humano tentando. E isso vai, obviamente, começar a acontecer também com voz, né? Porque hoje em dia você consegue usar modelos de voz para criar vozes que são convincentes, que são muito próximas da humana, para justamente fazer esse tipo de engenharia social acontecer. Então é algo para a gente ficar de olho e um risco, principalmente para quem é mais vulnerável, para gente mais velha, para gente que não tem conhecimento ou nem sabe, né, que isso pode ser um IA do outro lado e depois de muito tempo começa a ganhar confiança e acaba fazendo com que entregar dados sensíveis ou cair em golpes e que nem sabe que IA estava por trás. Então é isso, gente. Resumindo a semana, né? IA está ficando poderosa, governança não está acompanhando, precisamos tomar cuidado e vamos acompanhando esses riscos juntos aqui. Semana a semana a gente vai passando para vocês, para a gente poder trabalhar. A gente tem a nossa newsletter diária, quem quiser assinar, limiar.ai/newsletter. E a gente vai poder, você pode receber a newsletter gratuita toda semana e também a newsletter semanal. E agora está criando newsletters de segmentos específicos, newsletter para a área jurídica, newsletter para a área de medicina e newsletter para a área de mídia e entretenimento, para a gente começar a acompanhar muita coisa acontecendo, pouco tempo e pouca gente para a gente saber, né, como é que está indo o mundo da IA. Obrigado e até semana que vem.